Então, pessoal, para a gente começar, né, nossa aula, eu queria falar um pouquinho para vocês, antes de tudo, da neuropsicologia da desonestidade. Porque acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente começa a pensar essas questões é que qualquer pessoa ela pode cometer um crime, tá? Qualquer pessoa em si, ela pode vir a fazer alguma coisa que seja contra a lei, que seja algum tipo de contravenção, né? Via de regra, nós podemos bular as regras com as quais a gente está acostumado a ter que lidar, né? Então, essa é uma condição absolutamente comum. Não existe o que a gente ouvia dizer sempre historicamente da personalidade do criminoso, né? Não existe uma personalidade criminosa. Embora seja possível fazer uma avaliação de personalidade de um criminoso, não existe uma personalidade criminosa. Conseguem fazer essa diferenciação? Uma coisa é a possibilidade de nós avaliarmos a personalidade de um criminoso, mas isso não significa que exista uma personalidade criminosa, uma vez que nós sabemos, por exemplo, que qualquer pessoa, aquilo que o direito chama de o indivíduo médio, né? O indivíduo médio, qualquer pessoa está sujeita a cometer algum tipo de infração, algum tipo de crime, né? Qualquer pessoa, com patologia ou não, né? Ela está suscetível aqui a esse tipo de coisa. Aproveitar para cumprimentar o doutor Ian Diego, que eu estou vendo que ele está aí, né, que é um querido, um amigo e tal, e é muito bom tê-lo aqui também na nossa aula, tá bom? Então, dando continuidade, quando você pode olhar no slide, né, o Homo economicus, tradicionalmente, né, ele é pensado como um homem que toma decisões de forma racional. Se você pensar na história da filosofia ou na história, né, do pensamento, nós temos uma tendência a pensar de forma clássica que os homens são racionais, né? Se você parar uma pessoa na rua, aí que está passando e perguntar para ela o que diferencia o homem do animal, ela vai dizer para você basicamente que o homem é um animal racional. Só que mais recentemente, a neurociência tem discutido, né, o fato de que nós não somos tão racionais quanto nós nos imaginamos, né? Nós temos a economia comportamental, que é uma área de estudo da psicologia científica, né, que ela tem nos ensinado que nós somos seres racionalmente limitados, né? Nós possuímos a definição científica mais precisa, nós podemos dizer, de que nós possuímos uma racionalidade limitada. Por quê? Porque por diversas razões o nosso funcionamento ele sofre a influência de fatores que são inconscientes, de fatores que são, vamos dizer, irracionais, fatores de irracionalidade, como vieses cognitivos, por exemplo, como oscilações homeostáticas, né? Então, o modo como você funciona de manhã não é o modo como você funciona perto do almoço, não é o modo como você funciona mais ou menos no final da tarde, não é o modo como você funciona quando está privado de sono, né? Então, quando você passa por um tempo, uma tarefa grande, durante a execução de uma tarefa, né, o esforço cognitivo implicado naquilo, por exemplo, cria uma espécie de fadiga, né, que alguns psicólogos chamam de depressão do ego, que é essa fadiga mental em função do uso contínuo que você faz das suas funções executivas, por exemplo, né, em atividades mais analíticas, mais racionais, e o próprio impacto disso, né, ele interfere na tua capacidade de tomada de decisão racional, né? As tuas características de personalidade. Então, nós temos uma série de fatores de irracionalidade que impactam o nosso modo de funcionar no dia a dia, né? Eu recomendo muito que você leia um livro do Daniel Kahneman, chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, onde ele ilustra, né, essa noção. Daniel Kahneman é um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de Economia
porque ele e seu companheiro de pesquisa, Amos Tversky, passaram mais ou menos uns 30 anos da vida deles estudando, né, o modo como o cérebro funciona em termos de processos de tomada de decisão. E aí eles foram demonstrando, né, que em grande medida nós podemos pensar o cérebro como um grande sistema que se organiza de duas formas, de uma forma rápida, que é involuntária, inconsciente, baseada na aprendizagem prévia, né? E a outra forma, que é uma forma mais lenta de processamento, né? Uma forma baseada numa leitura mais escaneada, mais analítica e que usa recursos das redes frontais para fazer isso. Então, quando nós estamos funcionando de uma maneira mais racional, né, são os córtices frontais e pré-frontais do cérebro que estão articulando toda a rede de modo a pensar de forma planejada, de forma executiva, né, sobre todos esses processos aí que nós estamos que estão sendo engendrados, né? E você tem a forma que nós chamamos de a forma rápida, né? Que ela é instantânea, que ela é inconsciente, ela é automatizada. Na maior parte do tempo, nós funcionamos de maneira automatizada, né? Na maior parte do tempo, nós funcionamos de maneira automatizada. A gente não pensa para agir no nosso cotidiano. Sempre que você está numa situação de ampla habituação, em que você está acostumada com essa situação, você tende a entrar num modo automatizado, né? Pensa comigo, os lugares em que você está, em que você está habituado com as pessoas, com o modo das coisas funcionarem, você funciona. Agora, imagina que você está nesse mesmo lugar e chega alguém diferente, alguém que é muito distinto, do qual você não tem muita informação. A simples presença dessa pessoa já faz com que você iniba, por exemplo, as suas respostas automatizadas mais gerais, que não te incomodariam num outro contexto, mas que ali passam a te incomodar. Por quê? Porque aí você aciona um outro modo de funcionar, que é o modo de escaneamento, diria, né? Que é o modo de aguardar para ver se aquele novo elemento naquela situação vai ser um elemento do qual você vai precisar se esquivar ou do qual você vai poder se aproximar, ficar tranquilo, né? Então, todo esse conjunto de formas pelos quais o cérebro ele tenta lidar com as situações a que ele está envolvido, reflete muito dessa arquitetura, né? Com o qual essa engenharia, né? Essa arquitetura com a qual ele foi esculpido ao longo do processo de seleção natural, né? Ao longo do processo evolucionário. Então, mais recentemente, a noção de que nós temos uma racionalidade limitada, né? É um conhecimento que faz mais sentido, né? E nesse sentido, então, esse homo economicus que eu estou mostrando para vocês aí, ele acaba por ser uma leitura mais precisa, né, do estado de arte aí do que se pensa sobre a racionalidade humana. Nós somos seres de racionalidade limitada, ok? Dando continuidade, então, você vai entender que o processo de tomada de decisão humano, né, ele, em grande medida, envolve uma noção de escolha. Todas as vezes que você está pensando, ponderando algo, você está num processo que é econômico, né? Então, quando eu acordo de manhã e penso, será que eu durmo mais um pouquinho ou será que eu fico mais um tempo ou já levanto para me adiantar? Quando você faz esse tipo de balanço, você está estimando, né, se vale a pena tomar a decisão de ir ou não. É um balanço de custo-benefício. Então, todas as nossas escolhas acabam por ser escolhas econômicas, uma vez que elas envolvem ganhos e envolvem perdas. Só que dentro desse processo de escolher, né, nós somos atravessados, como eu estava dizendo a vocês, por fatores de racionalidade. Esses fatores de racionalidade vão envolver, então,
Tá? Como eu estava dizendo, benefícios e custos, ok? Então, todas as vezes que você precisa escolher, você faz um balanço entre benefício e custo, certo? Por exemplo, você já pensou em paquerar alguém e quando você vai paquerar alguém, você faz esse tipo de balanço? Você pensa, bom, nós temos mais ou menos a mesma idade, nós temos curso superior, ele é um cara legal, eu sou legal. Você acaba por estimar aquilo que você vai ganhar e aquilo que você vai perder. Né? Então, toda escolha, ela é uma escolha econômica porque, em grande medida, ela envolve ganhos, ela envolve perdas e ela envolve custos, ok? Na neuropsicologia da desonestidade é a mesma coisa, né? Nós estamos sempre tentando organizar na nossa cabeça, né? As vantagens e as desvantagens que nós temos ao tomar decisões que podem envolver ou não descumprir regras, descumprir a lei, cometer algum tipo de infração, né? Porque o nosso cérebro, ele evoluiu, né, para buscar recursos. O nosso cérebro, ele é um sistema biológico informacional que se desenvolveu, né, para que a gente possa, de alguma maneira, buscar lutar por recursos. Nosso cérebro, ele é organizado para reproduzir, ele é programado para reproduzir-se, obter conforto, né, e sobreviver. Esses são os três pilares fundamentais, né? É o algoritmo fundamental, né, que dirige as nossas ações. Nesse sentido, então, nós estamos sempre na busca por recursos, né? Então, todos os humanos, em todos os aspectos, em todas as fases do ciclo vital, seja um bebê ou seja um idoso, né, ele tem demandas fundamentais, né, que ele precisa suprir, né? Então, o cérebro, dentro de cada ciclo, ele tem modos específicos de operar, funcionar, né, em busca desses recursos. Então, a todo momento nós estamos buscando aquilo que nos é reforçador, aquilo que estamos tentando evitar aquilo que é aversivo, por uma questão evolucionária, tá? É assim que o cérebro funciona. Mas a nossa decisão, ela é atravessada por esses mecanismos neurocognitivos, né? Que são fatores de racionalidade e fatores externos também, como eu vou estar explicando para vocês, ok? Então, dando sequência, então, eu quero chamar a sua atenção para um estudo que foi feito por um cara chamado Dan Ariely, tá? O Dan Ariely, basicamente, lá por volta de 2002, ele chamou esses estudos de os experimentos da matriz. Basicamente, o que ele fazia, né? Basicamente, o que ele fazia nesses estudos era colocar pessoas dentro de uma sala de aula, por exemplo, né? Colocar pessoas dentro de uma sala de aula, e aí ele apresentou tarefas. Então, ele pegava uma folha dessa aqui, entregava para todo mundo e dizia: vou pagar $1. Eu vou pagar $1, né, para vocês para uma tarefa. Ele dizia: vou apresentar algumas contas para vocês, como essas aqui, ó. Não, tá vendo? Encontre os números cuja soma é 10. Percebe? Aqui, ó. Deixa eu ver. Isso. Então era a adição simples, sabe? Só que o que ele não dava para a galera? Tempo. Então ele marcava lá no relógio dele 5 minutos apenas. E aí o pessoal começava a resolver aquelas contas, né? Começava a fazer e tal. Quando dava 5 minutos, ele parava o experimento e pedia para que as pessoas dissessem, né? Ele chamava elas e dissesse: quantas contas você acertou? Mas antes disso, o cara pegava a folha de papel do cara que ele tinha feito os cálculos, então ele tinha o gabarito onde ele podia corrigir aquilo, ele triturava a máquina, né? E depois ele perguntava para o cara: quantas contas você acertou? Então tinha gente que dizia: acertei 3, aí ele dava $3 para o cara. O outro dizia: acertei 4, ele dava $4 para o cara. E tinham aqueles caras que diziam: eu acertei tudo. Acertei tudo. Então eram 20, ele dava lá $20 para o cara. Claro que eu tô aqui contando para vocês o experimento de uma maneira muito geral, né? O que as pessoas não sabiam? O que as pessoas não sabiam? Que ele não tinha triturado o papel, ele estava intacto.
né? Ele ouvia o som e achava que o papel... Então, quando as pessoas iam embora, ele pegava e corrigia, né? E aí ele tinha uma prova real, se a pessoa tinha mentido ou se ela tinha falado a verdade, né? Na declaração que ela deu, mediante a vantagem de ganhar alguns dólares. Né? E aí o que é muito interessante, né? É que ele notou que um padrão muito interessante. Ele fez isso, minha gente, com mais ou menos umas 40 mil pessoas, assim, ao longo do tempo, né? E ele percebeu um padrão que era o seguinte, vou dar um exemplo assim, ó. As pessoas, elas mentiam, em média, elas acertavam, sei lá, quatro continhas, mas elas diziam acertar 6. Certo? Então, a média de acertos era 4, mas a média de desvios do quanto você acertou era 6, né? Ou seja, as pessoas pareciam desviar-se até 2 casas do valor médio, né? Ou seja, as pessoas elas mentiam um pouquinho em média. Então, o que você tem que... A analogia que eu quero trazer para você é a seguinte: o indivíduo médio, ele se permite uma pequena mentira, uma pequena contravenção, até 2 desvios daquilo que ele julga como sendo razoável, tá? Mas agora a coisa vai fazer mais sentido para você, vou continuar para você ver. Ele agrupou, então, essas pessoas que ele analisou em 2 grupos: o grupo dos grandes trapaceiros e o grupo dos pequenos trapaceiros. Então, das pessoas que mentiram completamente, que disseram, acertei tudo, eu sou o Goku, né? Eu sou ninja, né? Acertei tudo. Foram mais ou menos 20 pessoas que deram um prejuízo de 400 dólares para ele. Quantas foram as pessoas, vocês acham, que mentiram um pouquinho? Um pouquinho só. Foram mais ou menos 28 mil pessoas daquele universo. E aí deu um prejuízo de 50 mil dólares. Né? E o que você começa a entender nesse esquema? Que o que quebra, o que causa um grande prejuízo não é o grande roubo. Não é, entende? O grande trapaceiro, ele dá um prejuízo, mas ele é menor do que o pequeno trapaceiro. Porque quando a soma das pequenas trapaças, por exemplo, elas são somadas, né? O produto é muito vultuoso, assim, ele é muito grande, né? E isso é uma coisa muito interessante de você notar, que na verdade nós cometemos pequenas trapaças diárias. Numa declaração de imposto de renda que você não faz direito, num pequeno produto pirata que você compra para burlar alguma coisa, numa pequena coisa que você não conta, que você gastou. Então, as pequenas trapaças, elas são muito mais comuns e muito mais frequentes do que as grandes trapaças. E isso tem um impacto econômico muito grande, né? Então, quando nós estamos falando em termos de neuropsicologia da desonestidade, nós começamos a perceber que todas as pessoas, elas, em média, o indivíduo médio, né, eles cometem pequenas infrações, eles cometem pequenos delitos, mas e você tem uma faixa, uma parcela da população, né, que cometem delitos maiores, que se envolvem em coisas mais complicadas, né? Então, existe um artigo que eu recomendo muito que vocês leiam, que chama-se A Desonestidade das Pessoas Honestas, uma teoria da manutenção do autoconceito. Esse pesquisador, o Dan Ariely, então, ele começou a fazer um estudo que mostrou o seguinte, né? Vou ler aqui um trecho do estudo para você ver. Ele diz assim, ó: as pessoas, elas pensam a si mesmas como honestas. Contudo, a desonestidade paga, e paga frequentemente bem. Estou lendo um pouco lento, gente, porque está em inglês, tá? Então o processamento é outro. Diz assim, ó: como as pessoas resolvem essa tensão? Ele diz, né? A pesquisa demonstra que as pessoas se comportam desonestamente o suficiente para obter benefícios, né, da sua honestidade, mas iludem a si mesmas sobre a sua integridade. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer algumas perguntas para algumas pessoas. Thalita, você que tá, isso, Thalita, tá, agora você mesmo.
Thalita, deixa eu te fazer uma pergunta. De 0 a 10, o quanto você é honesta? Responde sem pensar em números. Alô? Tem que ligar o microfone, meu amor. Alô? Não está conseguindo? Está conseguindo ouvir, professor? Isso, de 0 a 10, o quanto você é honesta? Sem pensar, 7. bate pronto. Oi? 7. 7. Tá bom. Patrícia, Eu você mesmo, isso? considero 10. Considera 10. Irenise, de 0 a 10, o quanto você é honesta? 8. 8. Se eu fizer uma média entre 7, 10 e 8, qual que você acha que vai ser a média? Provavelmente 8, 8,5, certo? 8, Certo. 8,5. Eu já fiz isso centenas e centenas de vezes, em muitos lugares, assim. Eu, às vezes, faço isso muito antes de começar a palestra, perguntar para as pessoas o quanto você é honesto, de 0 a 10. A média sempre bate esse número aqui, ó. Não sei se dá para ver, que eu escrevi um 8 aí, tá vendo? 8. Você vai entender. Olha, de 8 para 10, quantos são os desvios? 2, certo? 8, 9, 10. De quanto era o desvio que o cara mostrou no estudo? 2. Olha lá, o Gustavo tá aqui respondendo para mim que é 5. Né? Então, vamos entender uma coisa. Percebe uma coisa? Que o balanço médio que a gente fez de 8, 8,5, ele fica muito perto do desvio de 4 para 6, em termos de desvios, né? Então, olha só o que acontece. O que o Dan Ariely começou a perceber é que as pessoas, elas têm uma visão muito positiva de si mesmas. Elas não se veem como desonestas. Então, atenção, vamos pensar no conceito de indivíduo médio do direito. O indivíduo médio, ele tende a pensar a si mesmo como alguém íntegro. Ele tem um autoconceito que não se altera, tá? O que a gente vai entender é que isso tem um impacto no quanto as pessoas elas se permitem ou não cometer contravenções, no quanto elas se permitem ou não cometer crimes, ok? Então, eu vou dar um outro cenário para vocês aqui rapidamente. Quando você vai se envolver numa situação que ela é uma situação de crime ou de quebra de regras, não vamos chamar de crime, tá? Vamos chamar de quebra de regras. Porque você pode estar sobre a égide de um estatuto, você pode estar sobre as regras de uma determinada instituição. Então, vamos falar em termos de quebras de regras. Por exemplo, se você está se relacionando com alguém, você tem regras do relacionamento. Por exemplo, não ficar com outras pessoas. É uma regra muito comum, cotidiana, correto? Beleza. Só que quando você vai estar diante de uma situação, existem fatores externos que vão impactar o seu processo de tomada de decisão. Então, imagine que se você esteja tentada a ficar com alguém que não é a pessoa com quem você se relaciona seriamente, entende? Você vai fazer um balanço dessa decisão, né? Então, existem 3 coisas que impactam o seu processo decisional. O primeiro deles é a magnitude da recompensa. Bom, já que eu vou me envolver num comportamento desonesto, o que eu ganho com isso? Então, assim, quanto maior a recompensa, maior a susceptibilidade ou maior a influência para que você possa se sentir de alguma forma tentado a se envolver naquele comportamento, né? Então, assim, uma coisa é um homem comum tá te paquerando. Outra coisa é um homem extraordinariamente lindo tá te paquerando, né? É muito diferente. Então, a magnitude da recompensa, ela impacta o modo como o seu sistema de ativação ele vai reconhecer aquilo, né? A segunda, né, é a probabilidade de ser pego. Será que se eu me envolver nesse comportamento de quebra de regra, eu tenho chance de ser flagrado, né? Eu tenho chance de ser reconhecido, de ser pego nessa situação? A terceira coisa é a magnitude da punição.
Se eu for pego fazendo isso que eu não devia fazer, eu vou me fuder muito? Desculpa falar palavrão, escapou. Né? Qual a punição? Eu vou ficar preso muito tempo? Vou perder o meu relacionamento? Vou terminar o meu namoro? Então, essas três situações, elas vão pegar. Então, são 3 fatores externos. Vou dar um exemplo para você, que eu acho que vai te ajudar. Vou dar um exemplo de relacionamento que vai te ajudar. Imagine, então, que você tem esse relacionamento sério. Imagine que uma vez você já foi traída, e você perdoou, tá? Você perdoou a pessoa. Mas que tem um cara que você tem uma atração física importante por ele, tá? Você tem uma atração física importante por ele. E que ele super te paquera, ele super, né, te elogia, ele super tudo assim, né? E você fica em dúvida às vezes, né? Você também, lá dentro, você sabe que você curte ele, mas você não é uma coisa assim de afeto, alguém com quem você quer se casar. É atração física, é tesão puro e simples, tá? Só que você é muito conhecida na cidade, de família tradicional, você vive de uma forma muito pública, todo mundo te conhece, então as coisas ficam muito delicadas para você fazer qualquer tipo de comportamento desonesto, tá bom? Só que na empresa que você trabalha, o chefe de vocês diz que vão mandar vocês para a China, para Pequim, para ficar um mês, só os dois, porque só os dois falam mandarim, tá? E aí o que acontece? Vocês acabam tendo que se aproximar para conversar um pouco mais, você tenta esconder essa atração que você sente, tá? E o cara é muito legal, o cara é formidável, gente boa, inteligente, engraçado, né, brinca com você, você ri. Quando você olha para ele, o fato dele ser bonito ativa o primeiro item do fator externo, que é o quê? A magnitude da recompensa. Você olha e gosta do que vê, você diz, caramba, cara, o cara parece o Thor, velho, né? Caramba, como é que eu vou resistir a um negócio desse, velho, né? Magnitude da recompensa. Só que a probabilidade de ser pego, ela é alta. Todo mundo te conhece. Você está na mesma cidade, né? E a magnitude da punição é a seguinte: não pode ter relacionamento na empresa. Se alguém descobrir que tem relacionamento, sei lá, vão mandar embora, ok? Só que quando vocês pegam o voo na sua cidade, vocês chegam em São Paulo vocês já se tornam anônimos, tá? Vocês já estão completamente anônimos. O que acontece? A magnitude da recompensa continua alta, mas o que é que diminui? A probabilidade de ser pego. Quando a probabilidade de ser pego diminui, você aumenta a tua percepção de recompensa. Ou seja, a recompensa parece ainda mais apetitosa. Por quê? Porque você não está discriminando situações de risco para você. Entende? E aí, lá em São Paulo, você fica ainda mais com maior liberdade para estar próxima do cara. Aí vocês começam a conversar. E aí, quando ele fala com você, com maior fluência, com maior tranquilidade, porque você está menos encanado, então você se permite conversar, você descobre que você adora conversar com ele. E aí a recompensa aumenta ainda mais, porque a voz dele é gostosa, aí esse som chega no teu ouvido, entendeu? Aí ativa ainda mais o teu sistema de recompensa, porque é uma voz assim gostosa de ouvir, sabe? Então agora já são 2 vias, a visual e a auditiva, pegando o teu núcleo accumbens ali e deixando ele enlouquecido, né? De atividade dopaminérgica, né? De discriminação, de recompensa potencial. Quando você entra no voo, você senta do lado do cara, o cara tem um bíceps desse tamanho, assim, ele encosta, deflexão tátil, faz uma informação, pegar a highway da medula aqui, ó, pum! E aí você fica ainda mais animado, você fala, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Por quê? Porque a recompensa só aumenta. E aí, à medida que o voo, dependendo da rota, à medida que o Atlântico ou o Pacífico vai ficando para trás, a probabilidade de ser pego vai zerando. Porque em São Paulo ainda tinha um risco de alguém conhecer vocês. Mas agora esse risco está ficando negativado, sabe? Ao chegar em Pequim. Aí, ó, o cara vira para você e diz assim: ó, eu ia te falar um negócio, mas eu vou deixar para te falar aqui, eu não volto mais para o Brasil. Você fala, quê? Fala, eu
eu não vou voltar porque eu fui promovido, eu vou ser o homem da Ásia, o homem da empresa na Ásia. Então, quer sair para comemorar hoje comigo? Você fala, nossa, que legal. Ele falou, o chefe falou para eu não falar lá, por questões de ciúmes e tal. E vocês saem para comemorar. E aí você bebe. E aí o álcool, agonista do GABA. O que acontece? Tu perde um pouquinho do teu controle inibitório, cortical, fica altinha. E ele é super divertido. E quando você vê, você está entrelaçada com o cara, quase dando um beijo nele. Agora eu pergunto a você, qual é a chance de você cometer um comportamento desonesto nesse cenário? É alto ou é baixo? Ele é alto por quê? Porque você tem uma alta, você tá experimentando uma percepção de alta recompensa, de baixo risco de ser pego, entende? E uma baixa magnitude de punição, porque as chances de alguém saber, já que o cara não vai voltar mais, ela diminuiu muito abruptamente, sabe? Quem pode me dar um exemplo de uma coisa que pode quebrar essa desonestidade nesse momento? Assim, vocês estão quase se beijando já, tá? O que pode acontecer naquela hora que pode falar, Irenise? Pode abrir o microfone. Isso. Eu estava pensando muito na questão da religião, sabe? Sim. Porque eu fui criada numa família bem católica, assim, quando eu era pequena. E aí a gente pensava muito assim, Deus está vendo. Não, vai acontecer. Entendi. Mas agora, nessa situação específica, eu não saberia o que poderia quebrar isso. Assim. Eu vou te dar um exemplo, Irenise. Eu acharia uma moralidade. Isso, os nossos princípios básicos, né, de o que é certo, o que é errado. Perfeito. Mais do que uma lei do retorno, talvez, comparando com o que a colega falou, né? Porque quando nós temos o olhar divino sobre nós, me soa como uma certa punição, né? Também, de alguma forma, que se faz o que se paga. Então, seria mais uma questão de princípios morais, de condutas, de uma moralidade, né, a ser cumprida, a ser seguida. Só que, nesse caso, tem uma série de fatores de irracionalidade, por exemplo, a excitação sexual, o álcool, a distância, sabe? A excitação, o álcool, a distância. Lembra o que eu falei no início? Nós somos mais ou menos racionais, né? Então, vamos imaginar que, para piorar a situação, ela está num período menstrual que é de ovulação. Então, ela está afim, entendeu? Então, você tem hormônio, distância, álcool, entende? E a beleza do cara para ajudar. Então, veja, você é atravessado por fatores de racionalidade dos quais você tem muito pouco controle. É muita coisa contra uma única rede frontal, entendeu? Tentando racionalizar. O que pode quebrar aquilo naquele momento é o telefone dela tocar e ser o noivo, entendeu? Isso pode quebrar o clima. Ai, meu Deus, espera aí, meu noivo tá me ligando. Isso pode quebrar. Onde eu quero chegar com isso? Aqui, ó. Esses são os fatores externos, entende? Então, se você parar para analisar, de uma forma, quando você sente que você pode cair num ato de desonestidade, na verdade, existe uma série de variáveis cuja intensidade dos valores que estão em jogo, né, das variáveis, elas vão dar o desfecho dessa equação, entende? Elas vão dar o desfecho. Se a probabilidade, se a recompensa é alta, a probabilidade de ser pego é baixa e a magnitude da punição é baixa, se o cérebro percebe assim, a chance de você se envolver numa situação de desonestidade, ela aumenta. Entende? Só que isso é o que acontece em torno, são os fatores que nós chamamos externos. Agora eu vou dar uma ideia para vocês de fatores internos, ok? O que são os fatores internos, que a gente vai chamar de psicológicos? Veja, lembra que eu falei para você que as pessoas elas tendem a se pensar como boas. Então elas fazem uma manutenção do autoconceito. Então, em média, o indivíduo médio, ele vai se atribuir nota 8 de honestidade. Por que ele vai se atribuir nota 8? Em média, o indivíduo médio vai dizer que ele é 8 de honestidade. Porque ele vai pensar assim, ó, bom, né, em média tem variação, mas ele vai pensar, bom, perfeito é Deus.
Então, tipo, Jesus é 10. Aí ele pensa e fala, mas eu não sou Jesus. Então, mas também não sou ruim. Mas também não sou lá. Então ele vai dizer 8. Tá? Tá, entre 7 e 8, 8, vamos pôr 8 ali. Beleza. Aí o que acontece? Nós tentamos viver de acordo com as regras, certo? Quando você quebra uma regra, o indivíduo médio, quando ele faz uma coisa que ele não devia fazer, esse indivíduo médio, eu estou falando de alguém que tem um neuroticismo dentro da média também, ele tende a se sentir mal. Quando você faz uma coisa que magoou alguém ou prejudicou alguém, o que você pensa? Você fala, pô, cara, não quero te prejudicar. Ou quando você sabe que você fez e prejudicou, você pede desculpas, vai ver. O fato é, nós sentimos culpa, nós nos sentimos mal quando nós fazemos alguma coisa que a gente acha que não foi legal, que quebrou uma regra, que quebrou uma convenção, que quebrou uma lei. Isso o indivíduo médio, tá? Ele pensa, pô, não foi legal. Mas, como você está vendo, o indivíduo médio, ele se permite sair da regra, sair até 2 casas. Sabe aquela coisa de um tapinha não dói? Sabe aquela coisa de só hoje? Então ele sai um pouquinho, ele sai mais um pouquinho, ele desvia até 2 casas. Mas aí o que acontece? Se ele se desviar mais do que essas 2 casas, ele tem que rever o autoconceito dele. Entende? Se ele for de 2 para 2 mais alguma coisa, 2, alguma coisa, ele já está saindo do que é o desvio médio que a gente observa nos estudos, entende? Aí ele é obrigado a ter que se rever. Só que o que acontece? Né? Quando você descumpre as regras, exceto que... E tem uma coisa que muda, vamos contar para você agora. Olha só, então guarda essa informação, guarda essa informação. Quando o indivíduo médio, ele faz algo que quebra uma regra, quebra uma convenção, quebra alguma coisa que é moral, veja, eu preciso enfatizar isso, eu não estou generalizando para todas as pessoas, eu estou pensando em termos de estatística. Então, o indivíduo médio, que tem um neuroticismo ajustado e adequado, ele tende a se sentir mal quando ele faz uma coisa que não dá certo, que é errada. Então, quando você tem um comportamento desonesto, quando você engana, você tende a ficar se sentindo culpado, certo? Certo. Teve um estudo publicado na revista Neuron, agora em 2002, né? Que o título do artigo é Neural Basis for Social Cooperation, né? Em que eles colocavam mulheres numa ressonância magnética funcional, num jogo, numa atividade, e elas tinham que ajudar umas às outras, elas tinham que cooperar umas com as outras, né? E uma das coisas que eles observaram é o seguinte: quando as mulheres ajudam, quando as pessoas que estavam ali sendo avaliadas, elas ajudavam umas outras, né? Algumas áreas do cérebro, como o córtex órbito-frontal, né? Ele se ativava, ele disparava, né? Então, como aquilo está dentro do que a gente chama de circuito de recompensa cerebral, a gente começou a entender que quando a gente ajuda alguém, quando a gente faz alguma coisa para alguém, nós nos sentimos bem com isso. Nós conseguimos estimar a recompensa envolvida naquilo, a recompensa que está naquilo, né? Então a gente entendeu que quando nós ajudamos alguém ou quando nós cooperamos, o nosso cérebro, ele nos recompensa, ele nos dá sinais de recompensa para aquilo. E isso é o que motiva o nosso comportamento para continuar nesse tipo de engajamento. Guarda essa informação. Guarda essa informação. O segundo tipo de estudo que fizeram, e esse foi publicado na revista... eu não estou vendo o nome da revista aqui agora, mas o artigo chama As Bases Neurais da Punição Altruísta. Gente, olha que interessante que é isso. Eles basicamente replicaram o estudo, sabe? Eles basicamente replicaram o estudo. Só que qual que é a diferença? Nós somos um grupo aqui, por exemplo, não somos? Vamos imaginar que a gente tem regras aqui para serem cumpridas. Então, por exemplo, enquanto o professor fala, ninguém pode ficar com o microfone aberto, correto? Porque tem ruídos que podem atrapalhar aqui a nossa conversa. Imagine que tem uma pessoa que quebra essa regra. Toda hora ela abre o microfone, fala no meio.
sem o professor solicitar. Toda hora ela abre o microfone, um ruído de som entra e acaba aqui com a nossa reunião e tal. E você vai ficando puto com isso. Você vai falando, Cacilda, velho, essa mina tá atrapalhando, certo? Ou seja, ela é uma pessoa que está quebrando as regras. Vamos pensar em termos de lei, tá? Nós temos um pacto social onde nós vivemos, né? E o direito normatiza as nossas relações. Basicamente, quem tem comportamentos mais altruístas, em média, tende a respeitar as regras e as leis, porque se coloca no lugar das outras pessoas. Mas você tem uma meia dúzia de pessoas que não faz isso. Tá? Sei lá, você tem uma porcentagem da população que tem uma dificuldade muito grande em observar essas regras. Porque tanto o indivíduo altruísta quanto o indivíduo egoísta, ambos estão lutando por recursos. Porque ambos têm um cérebro programado para sobreviver, reproduzir e obter conforto. Então, o que acontece é que algumas pessoas elas são mais vulneráveis a quebrarem as regras na busca por esses recursos, sobrevivência, reprodução e conforto, e outras pessoas parecem ser mais conformadas, elas parecem conseguir funcionar e respeitar as regras de uma maneira um pouquinho mais precisa, né? E eles colocaram as pessoas na ressonância também, aí, na funcional, né? E observavam o que acontecia com as pessoas quando alguém quebrava a regra e precisava ser punida. Então, quando a pessoa punia alguém por quebrar o pacto social, por quebrar a regra, por não respeitar, né, ali o cânone, vamos dizer assim, a mesma área cerebral ela era ativada também. Olha lá, regiões relacionadas à recompensa, tá? O que isso mostrava? Atenção, que isso é muito interessante. Quando eu ajudo alguém, meu cérebro me recompensa. Quando eu puno alguém, meu cérebro também me recompensa. Por quê? Porque eu entendo que eu estou punindo alguém que prejudica o grupo, então eu estou sendo altruísta também. Saca? E quando eu estou ajudando alguém, eu também estou. E aí, isso explica muito da polarização política que nós vivemos. Sabe por quê? Porque se você pensar em termos de direito, vamos pensar os garantistas e os punitivistas. Tá? O garantista, né, para quem é mais do direito, assim, ele tem aquela perspectiva, aquele viés de quem compreende que o direito tem que ser garantido. Porque ele está numa leitura altruísta, entende? Do tipo assim, não, ó, o cara tem amplo direito à defesa, velho. Que negócio é esse? Você está acusando o cara e o cara tem direito de se defender. E você tem o outro cara do outro lado, que vai dizer, não, o negócio é cumprir a lei, sacou? O negócio é cumprir a lei. E aí eles se degladiam, brigando. Ambos estão certos, tá? Só que ambos estão sendo recompensados pelo cérebro em perspectivas distintas, entende? Agora é que vem o pulo do gato, para você entender como é que essas coisas elas funcionam na nossa cabeça, né? Agora vem o pulo do gato, é muito interessante. Olha que louco que é isso. Imagina o seguinte cenário. Você lembra que quando você faz o indivíduo médio, quando faz alguma coisa para alguém e ele tende a se sentir mal, lembra? O indivíduo médio. Guarda essa informação. Imagina que você está super afim de um cara que a sua mãe odeia, tá? O cara, velho, tem bigodinho fininho, cabelinho na régua, sabe? Camisa regata, cordãozão de ouro, sabe? Funkeiro, gente boa toda a vida, inteligente, né? Só que a tua mãe quer morrer, né? Quando vê você apaixonada por ele. E você é uma vida louca. Você é uma menina nova, impulsiva, né? E você quer curtir sua vida. Aí você liga para tua amiga. Eu vou pegar como exemplo, já brinquei com elas aqui, então eu vou pegar o exemplo. Vou pegar a Irenise e a Thalita. Então a Irenise liga para a Thalita. As duas são best friend. Aí a Irenise liga para a Thalita e fala, Thalita, ó, eu vou encontrar... Vamos dar um nome para esse cara? Como que é o nome desse maluco? Deixa eu pensar aqui. Sei lá. Tem um nome de funkeiro aí bom para a gente ilustrar assim? Sei lá. Eu vou encontrar o, sei lá, o Richarlison. O Richarlison. Ó, eu vou encontrar o Richarlison, tá? A Irenise liga para a Thalita. Thalita,
eu vou encontrar o Richarlison hoje, eu vou falar para minha mãe que eu estou na tua casa, tá? Se ela ligar aí, você me cobre aí, você inventa algum bagulho aí, tá? Né? Beleza. E a minha mãe vai vir babando, ela vai vir babando, na hora que ela achar que eu, né? Tá bom. Aí, ela liga para Thalita. Bom dia, Thalita, tudo bem? Aí, oi, tia. Aí, aí ela diz assim, ô, Thalita, preciso falar com a Irenice, ela tá aí? E aí, Thalita? E a Thalita faz assim, ô, tia, sabe o que é, tia? Tava aqui até agora, mas a bicha engatou numa prosa com a minha mãe aqui, você precisa ver. Parece que ela é amiga da minha mãe. As duas entraram aqui e ela foi embora. Ela foi agora pro Mercadão junto com a minha mãe, as duas. Você acha, menina? Foi no mercado, as duas entraram no carro e saíram na maior prosa, me largou aqui. Mas a hora que ela chegar, tia, eu falo para ela que a senhora ligou, tá bom? Pode ficar sossegada aí. Deus que abençoe, amém. Jesus nós todos. E desliga. Uf, já era. Entendeu? Agora eu pergunto para você. Né? A Thalita se sentiu mal por ter... A Thalita foi desonesta? Sim ou não? Foi. A Thalita mentiu? Mentiu. A Thalita enganou uma pessoa? Enganou. Agora a pergunta que eu te faço é: a Thalita se sentiu mal por causa disso? Não. A Thalita não se sentiu mal e mentiu para a tia, por quê? Porque ela é a best friend da Irenice. Então presta atenção. Quando ela conta, quando ela mente para ajudar alguém, o efeito é o mesmo. Entendeu? Como eu estou ajudando alguém, em vez do meu cérebro se sentir mal, ele se sente bem pelo efeito da ajuda. Então, assim, ajudar o meu parceiro, a minha parceira, que eu estimo, que eu gosto, minha amiga, me dá uma sensação de recompensa, de que eu sou uma boa amiga. Aí quando a Irenice chega, ela fala, deu certo, ai, valeu, amiga, você é a minha best friend. E aí recompensa ela, entendeu? Então o que acontece? Quando nós fazemos coisas erradas para proteger terceiros, nós não experimentamos o efeito negativo do que é pensar esses efeitos. Entende o que eu quero dizer? Nós não levamos, quando nós fazemos algo errado para proteger alguém, nós não levamos em conta o risco envolvido naquela ação, né? Ou seja, existe um ponto cego no nosso cérebro que parece que quando nós fazemos um autossacrifício para ajudar alguém, nós não nos pensamos como alguém que está quebrando a regra, quebrando a lei. Nós pensamos que nós estamos sendo Messias, nós estamos fazendo uma coisa boa. Esse é o ponto cego que pega todos os políticos. Todos os políticos. Porque o político, na cabeça dele, ele está fazendo alguma coisa que é boa para o povo, ou boa para as pessoas dentro do viés que ele tem. Seja um viés punitivista de execução da lei, seja um viés garantista de manutenção do direito, né? De manutenção do direito, ele entende que o que ele precisa fazer é mais importante em termos altruístas, tá? Então, o que acontece? O cara, ele entra na... Imagina que eu vire um vereador, imagina que eu me torne um vereador. E aí eu comecei a trabalhar e eu tenho boas ideias dentro do meu espectro político, dentro do que eu acredito, seja punitivista ou seja garantista. Imagina que eu faço uma leitura que o que eu penso ideologicamente faz sentido, tá? Então, o que acontece? Eu entro lá numa Câmara dos Vereadores e eu vou botar projetos para serem votados, certo? Só que aí eu descubro uma coisa. Eu tenho um projeto que vai beneficiar muita gente, do povo geral. Mas aí eu tenho um colega que ele tem um projeto que vai beneficiar uma pequena minoria, uma elite de pessoas que nem precisa muito daquilo, né? Que nem vai para... Não é uma coisa assim lá tão altruísta, tá? Só que o cara chega para mim e fala assim, ó, seguinte, irmão, para eu votar a favor do seu, você tem que votar a favor do meu. Saca?
É assim a vida, né? Aí o que acontece? Na hora, eu não percebo o risco que eu estou entrando. Por quê? Porque eu estou fazendo um acordo que é meio escuso, não está muito claro. Algumas coisas vão se beneficiar, mas eu preciso do voto daquele cara para que o projeto que vá beneficiar X ou Y de verdade, pessoas que precisam daquilo, que é um direito delas, por exemplo, eu preciso do voto daquele cara. Então eu faço um acordo escuso com ele, porque na hora da trapaça, na da desonestidade, o que eu estou pensando não são os riscos envolvidos naquele acordo. O risco de ser pego, o risco da punição. Eu só estou pensando na probabilidade da recompensa, que é eu entregar o que eu prometi para o meu eleitor. Saca? Como eu estou pensando em ajudar as pessoas, o que vai acontecer no meu cérebro? Eu não vou experimentar o sentimento negativo de medo do risco ou de culpa por aquilo ser errado. Por quê? Porque o que está evidente, o que está saliente para mim é a recompensa que eu vou obter do reconhecimento por ter entregue o que eu prometi. Quando eu penso em ajudar os outros, então veja, agora você vai entender o que eu quero dizer. Quando você faz uma coisa errada para ajudar alguém ou com finalidade altruísta, o teu cérebro não faz você experimentar o sentimento que faria você evitar o risco. Entende? Porque, por exemplo, quando o meu cérebro ele escaneia que uma situação ela é perigosa, ele ativa o meu sistema de luta e fuga. Entende? Ou eu vou enfrentar para quebrar aquilo, ou eu vou me esquivar daquela situação porque eu sei que eu vou me ferrar. Agora, quando eu olho para algo e eu só enxergo a recompensa, eu não enxergo os riscos que estão iminentes ali, eu vou em direção à recompensa, porque eu tô motivado por uma expressão dopaminérgica muito intensa, entende? Então eu vou para cima, eu não me afasto. É igual o homem excitado sexualmente, entendeu? Ele não consegue evitar, né? Por quê? Porque tem estudos que mostram, por exemplo, que o cara, quando ele está na possibilidade do sexo, quando ele está ali naquela possibilidade da excitação, né, a atividade na amígdala dele, por exemplo, diminui, fica praticamente zerada. Ou seja, os sistemas cerebrais de ativação e de recompensa estão a 1000 graus, entende? O nosso cérebro ele é modular. Ele depende de taxas de disparos em circuitos muito específicos que oscilam, né, a depender das situações, das circunstâncias. Então, isso faz com que essa pessoa, por exemplo, fique engajada no comportamento de risco. Por quê? Porque ela não pontua os riscos. Então, de qualquer forma, a pessoa, seja ela punitivista ou garantista, se ela tem na percepção de que aquilo é um bem para as pessoas, ela vai manter o posicionamento dela, a menos que ela enxergue os riscos que não estão tão óbvios dentro daquele emaranhamento de coisas. E aí você vai entender o seguinte, por que o político, depois que ele termina o mandato, é que ele vê o rolo que ele se enfiou? Porque enquanto ele está no processo, ele está sob efeito da recompensa potencial. Então ele faz um acordo hoje, um acordo amanhã, um acordo aqui, um acordo ali, um acordo acolá. E como ele estava sob a égide da recompensa, ou seja, um ponto cego. Sabe quando você está dirigindo, não tem um ponto cego no espelho? Que tem um motociclista ali do lado, mas você não vê. Entende? Você vê a pista limpa. Eu gosto dessa analogia. O fenômeno ele é análogo. Ele é análogo. Quando eu faço algo errado para ajudar alguém, a minha motivação altruísta, ela me recompensa e me cega por risco, porque eu ativo o circuito de ativação e recompensa. E aí, como eu estou excitado e motivado para aquilo, eu não computo os riscos do que eu estou fazendo. Porque, ó como o cenário muda. Imagina se a Thalita pensasse assim na hora, ó. Caralho, desculpa, falei palavrão, escapa, foi sem querer. Ela fala assim, eu não conheço esse Richarlison direito, se ele for um serial killer. E se ele saiu com a Irenise e vai acontecer alguma coisa muito horrível, eu não sei quem é esse rapaz, meu Deus, se ele for má para a companhia, se ele for fazer alguma coisa violenta contra ela e tal, não muda.
Você acha que ela ia, talvez a coragem ou a disposição para mentir que ela teve para a mãe dela teria mudado se ela computasse os riscos. Então, quando é que o comportamento desonesto ele acontece? Atenção, dá uma olhada aí no seu slide. Ó, é muito provável que um comportamento desonesto num indivíduo comum, no indivíduo, como diz o direito, no indivíduo médio, ele ocorra a partir do quanto a magnitude da recompensa, a probabilidade de ser pego, a baixa magnitude da punição, atenção que o detalhe vem agora. Não afete o seu autoconceito. Como assim? O cara que pensa que ele está ajudando a população, que ele faz o acordo, que é escuso, que é complicado, mas com uma finalidade altruísta, ele não fere o autoconceito dele. Então, se a magnitude da recompensa, a probabilidade de ser pego, e a magnitude da punição, né, que no caso deve ser baixa, se esses valores, se essas condições, elas não são suficientes para impactar o autoconceito dele, ele não vai deixar de ter aquele comportamento. Por exemplo, você já roubou alguma coisa? Talvez você já tenha roubado um lápis. Você já roubou um lápis? Algumas pessoas riram, né? Como pode ter mencionado, acho que eu já roubei um lápis. Certo? Você já roubou um pendrive? Teu amigo, na época não tinha Spotify, né? Ele tinha um pendrive com músicas muito boas. E ele deixou lá na sua casa e foi ficando, e ficou. Você pegou para você aquele pendrive. Então, uma coisa é você roubar um lápis. Eu acho que qualquer pessoa aqui consegue roubar um lápis. Por que você consegue roubar um lápis? Porque um lápis não afeta teu autoconceito. Você não acha que você é um ladrão? Você não acha que você é uma ladra porque você roubou um lápis? Acha? Não. Algumas pessoas talvez sim, outras talvez não, mas o indivíduo médio, eu aposto que o indivíduo médio ele vai roubar. Isso vai depender de uma faceta, de uma característica, de uma variável muito específica para ele não fazer isso. Mas, em média, ele vai roubar o lápisinho, ele não vai se incomodar tanto. Agora, eu pergunto para você, o lápis talvez você roube, mas você roubaria um estojo? Ou um estojo é diferente, não é? Por quê? Um lápis que você rouba não afeta o teu autoconceito. Um estojo afeta. Por quê? Porque um estojo é um desvio muito além de dois. É um passo muito distante do que é o teu comportamento normal, do que é o teu comportamento médio. O teu comportamento médio é roubar um lápis ou dois, tá? Um lápis ou dois, tu não tem que se rever. Você fala, pô, normal. Agora, roubar um estojo te afeta profundamente, porque obriga você a ter que rever a tua integridade. Aí você lembra que eu te expliquei? As pessoas gostam de pensar a si mesmas como honestas. Elas gostam de pensar a si mesmas como honestas. No entanto, elas desviam essa honestidade. Elas permitem cambiar até dois desvios. Só que quando ela tem uma ação que vai para além desses dois desvios, ela se vê obrigada a ter que rever o autoconceito que ela tem de si mesma, entende? Então, é somente quando você afeta o autoconceito de alguém que ele para medir as suas ações. Quando ele começa a se enxergar, não de uma forma que ele não quer se ver, é que ele vai parar para ponderar sobre a conduta dele, entende? Vou te dar um exemplo. O homem médio. É claro, vocês entendem a minha brincadeira, né? Vocês entendem a variação. Mas você já viu que o machismo ele é tão grande, estruturalmente falando? O machismo estrutural ele é tão pesado que para você ofender um homem, você tem que, em média, ofender uma mulher antes. Você vira para um cara e começa a xingar ele, você fala assim, seu crápula, bandido, ordinário. Você fala para ele, crápula, bandido, ordinário, vil, canalha, cafajeste, ladrão, tudo xingamento de gente rica, né? De gente chique.
xinga assim. Pobre não xinga assim, você sabe. Né? Pobre xinga assim, seu arrombado, né? É diferente, né? O rico fala salafrário, entendeu? Essas coisas. O cara não se ofende e fica de boa. Aí você vira para ele e fala assim, seu corno, moço. Chama ele de corno para você ver. O tanto que o bicho não fica macho. Chama ele de filho da puta para você ver o tanto que ele não fica macho. Mas você percebeu que para você ofender o cara, você teve que bater numa mulher? Tipo assim, você chama ele de corno, você não está ofendendo a ele, você está falando, ó, a tua mulher tá entregando a guarnição fora, velho. Ou então você diz assim, ó, a sua mulher não é de confiança. Ou então você diz para ele, filho da puta, né? Ó, a tua mãe não é de confiança. É isso que você está dizendo, entende? E aí eu quero dizer assim, por que você está falando isso, professor? Porque eu estou tentando te mostrar que o indivíduo médio só se afeta se ele sente que o autoconceito que ele tem sobre ele não atende às expectativas sociais. Enquanto as coisas não afetarem o autoconceito dele, ele não se desorganiza, ele não se afeta com a coisa, entende? Isso é um fenômeno muito, muito, muito interessante de você notar. Então você vai ver que a desonestidade ela é uma situação de ganho ou perda. Porque lembra que eu estava explicando a você, todo comportamento desonesto, ele é uma decisão econômica. Ele é um balanço de ganho ou perda, tá? E o nosso cérebro, de maneira geral, nós tentamos ficar equilibrando essas situações. Nós tentamos ficar equilibrando essas situações de ganho ou perda o tempo todo. Então, o que acontece? Eu tenho que tentar ficar equilibrando a recompensa da trapaça com a manutenção do autoconceito. Tem quando eu ia muito ali na região de São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, eu dava aula numa faculdade, numa cidade chamada Bebedouro, e aí eu passava por São José do Rio Preto, tinha um motel na estrada que chamava Cê Que Sabe. Era o nome do motel. O motel chamava Cê Que Sabe, né? Que é essa coisa do terceirizar a decisão, né? Ah, você que sabe, né? E o nosso cérebro, ele faz o tempo todo isso, porque a todo tempo nós estamos tentados a fazer alguma coisa que a gente quer, mas não pode, não deve, né? E ao mesmo tempo pensar a si mesmos como honestos, né? Então o cérebro ele tenta fazer essa equilibração entre o ideal, o imaginário social e como eu quero ser percebido com aquilo que ele está desejando profundamente, né? Então, nosso cérebro ele tem esses dois sistemas que eles acabam funcionando de forma quase conflitante. Então, o que você tem que entender? O ato desonesto, ele obriga as pessoas a atualizarem o seu autoconceito, né? Quando eu percebo que eu estou sendo desonesto demais, eu paro, o indivíduo médio ele sente culpa, o neuroticismo dele se ativa, ele fala, não, peraí, deixa eu rever, acho que o que eu fiz não foi legal. Agora, enquanto eu acho que isso é um sinal de integridade, de que eu sou foda, eu fiz isso porque eu não vou, entende? Eu não vou conseguir inibir essa ação. E o que as pessoas não sabem é que elas têm pensamentos automatizados, que eu chamo de pensamentos autoúteis, que minimizam as consequências desastrosas e potencialmente perigosas das próprias ações. Você vai na nutricionista, ela fala assim para você, só que isso é muito difícil, tá? Eu estou falando para vocês aqui a título de didática, mas isso é extremamente difícil, porque assim, a luta do teu córtex pré-frontal com a tua atividade límbica, ela é desigual. A atividade límbica é mais forte. A nossa capacidade de usar a nossa razão, a nossa linguagem para racionalizar e inibir as respostas emocionais dos núcleos emocionais é dificílima de fazer, né? Por quê? Porque o afeto, né? Eu sou um especialista em neurociência afetiva, né? Eu estudo a neurociência das emoções de maneira geral. Então, o afeto, evolucionariamente falando, ele é muito antigo. A linguagem, ela passou a existir quase que há um segundo atrás, em termos evolucionários, entende? Ela é muito recente na nossa história. Então, a nossa capacidade, né,
de agir como um computador pautado basicamente em algoritmos racionais e num processamento simbólico que não se afete por riscos, ou seja, essa capacidade que a gente tem de funcionar com uma cognição fria, ela é bem fraca comparada ao nosso funcionamento de função executiva, né? Que se relaciona com cognição quente, que é essa cognição de risco e benefício. É muito difícil. Mas, assim, ainda assim, nós temos pensamentos autoúteis que, ao invés de inibir, potencializam a emoção, né? Potencializam a emoção. Vou te dar um exemplo. Você vai na nutricionista. O nutricionista diz para você assim, fulano, você não pode comer isso, isso e isso, porque vai acabar com a tua dieta. É a regra que você precisa observar. Aí, você chega na tua casa, abre a geladeira. E aí tem umas paradas lá gostosas demais, velho. Sabe assim? Você tem uma regra, você tem que cumpri-la. Você está diante de um ato de decisão, se você vai ser honesto ou não. Ou seja, se você vai cumprir a regra, ou se você vai ceder a ela. Mas, eu já te falei, né? O indivíduo médio, ele tende a deslizar duas casas. Você abre a geladeira, olha para aquele doce maravilhoso te esperando. Sabe que você não pode, você está pré-diabético, velho. O médico te falou, pelo amor de Deus, né? Aí você olha aquilo e fala assim, você tem o pensamento autoútil. Hoje é domingo, né? Então, quando você pensa, hoje é domingo, né? Esse pensamento se ancora já no desejo, entende? E ele o legitima, por quê? Porque ele tira o peso do risco, ele tira o peso da sanção. Então, ele flexibiliza o comportamento desonesto. Aí você vai, hoje é domingo, né? Ou então você pensa, amanhã é segunda, amanhã eu começo, né? Ou a frase que mais nos ajuda a fazer merda na vida. Você sabe qual é a frase que mais nos ajuda a fazer merda na vida? Eu também sou filho de Deus, né? Gente, só se vive uma vez, né? Quando você tem esse tipo de flexibilização cognitiva, você fica mais suscetível a cair em tentação. Você fica mais suscetível a cair em atos de desonestidade. Eu quero que você perceba que não se trata aqui de nós estarmos estabelecendo uma moralidade excessiva, mas se trata de você estar atento, e quando eu falo atento, eu estou falando em termos atencionais mesmo, a informações das regras que, ao contrário dos pensamentos autoúteis, eles farão você minimizar os riscos de se envolver numa situação que vai ser ruim para você. Então, tem uma pessoa, por exemplo, que tem te feito mal. Você está com ela lá no teu WhatsApp e toda vez que você vê ela, você se desorganiza emocionalmente por alguma razão. Então, assim, até que as coisas se resolvam, o legal é você tirar ela de lá. A não ser que você precise mesmo falar com ela. Por quê? Porque toda vez que ela ficar passando, quando você responder uma mensagem indo e vendo, ela vai ativar em você esses sentimentos. Então, quando você está atento aos gatilhos que te deixam vulneráveis a uma situação, né, você pode inocular esses gatilhos para que você não esteja tão vulnerável a essa situação. Entende? É mais ou menos isso que a gente faz. Então, se você voltar para o experimento da matriz, lá do Dan Ariely, eles, então, pensando nessas coisas, notando, alguns pesquisadores notando isso, o que eles fizeram? Né? Eles reproduziram o estudo daquelas continhas, lembra o estudo das continhas? Então, vamos entender isso. Deu para sacar o que eu estou dizendo? Então, olha só que interessante. O que eu tinha falado um pouquinho antes, que eu acabei me esquecendo? Flexibilidade. Estava falando de... Oi? Flexibilidade do pensamento. Isso. E o que eles pensaram? Vamos reproduzir o experimento das continhas e vamos ver uma coisa. Será que se as pessoas estiverem mais atentas aos códigos morais, se elas estiverem mais atentas às regras, a um código de ética, será que isso vai minimizar o N de pessoas que mentiu, ainda que um pouquinho só, durante o experimento?
Então, o que eles faziam? Eles pegavam as pessoas, levavam para o mesmo lugar, para a mesma provinha lá, para o mesmo teste, e diziam assim, ó, vou te pagar $1 para cada conta que você acertar. Mas antes disso, ele pegava todas as pessoas, dava uma Bíblia, ele pegava todas as pessoas e dizia assim, ó, quais eram os mandamentos dos 10? É uma coisa que todo mundo sabe, né? Mas não eram quantos, eram quais. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo quando o próximo estiver próximo, essas coisas, né? E aí pediam para ele, né, colocar lá. Aí eles tentavam lembrar, beleza. Ou seja, num momento prévio ao experimento, eles criavam uma experiência que deixava o acesso à regra, à sanção ou ao risco mais saliente na consciência das pessoas. Ou seja, ela estava mais presente, ela estava mais ativa. Pois bem, o que vocês acham que aconteceu no experimento? O número de indivíduos que roubaram, que trapacearam, diminuiu consideravelmente. Foi quase a zero. Porque o efeito de ter pensado nas consequências ou nas regras e na potencial, na probabilidade de ser pego, na potencial punição, aquilo estava mais fresco, mais próximo, e isso parece ter tido um efeito. Então eles pensaram, nossa, mas será que esse é o peso da religião? Vamos trocar, então. Aí vamos reproduzir. Aí reproduziram novamente, mas fizeram uma pequena variação. Eles colocaram o quê no lugar? Ó, agora, ao invés da gente pedir para lembrar quais eram os mandamentos, nós vamos pedir para que eles jurem diante do código de ética do MIT, por exemplo, sei lá. Eu juro diante do código de ética da universidade, não trapacear, não parará, estando sujeito a papapá. Sabe esse tipo de coisa? O que vocês acham que aconteceu? Novamente, a curva de trapaça diminuiu. Tanto dos grandes quanto dos pequenos trapaceiros. Diminuiu. E o que isso acabou nos ensinando? Tá? Voltando aí para o slide, olha só. Olha só. Quando o seu padrão de atenção, né, está voltado para as regras, isso diminui a tua vulnerabilidade à tentação de fazer um desvio dessa regra. Quando a sua atenção não está tão clara sobre o que você pode e o que você não pode, isso cria uma maior vulnerabilidade para que apenas com foco na recompensa daquilo, você tenha um comportamento impulsivo que não leve em conta o risco e, portanto, venha a ter problemas depois com a justiça, com a lei. O que isso nos mostra? Que quando você vai tomar uma decisão, que seja econômica ou que seja de uma responsabilidade grande, você nunca pode tomar essa decisão muito cansado, muito feliz. Você tem que estar num estado mais ou menos de relativa tranquilidade, de serenidade, nem muito positivo, nem muito negativo. E outra, importante nesse caso da aula, você precisa conferir os estatutos. O que diz o regimento interno de onde eu trabalho? Ou da instituição que eu estou envolvido? O que diz o código de ética da minha profissão? O que diz a lei? Você tem que consultar um advogado. Você tem que consultar o código de ética da tua profissão para entender se o procedimento que você vai fazer, ele não está extrapolando a um limite que vai te ferrar depois. Se você não está atento aos riscos, teu processo decisional é muito vulnerável, muito frágil. E é isso o que leva as pessoas a se envolverem em comportamentos desonestos com grande fragilidade. Por que a juventude é tão suscetível? Primeiro, ela é imatura. Qualquer pessoa de mais de 40 anos, né, que eu acho que é mais ou menos aos 38, 40 anos que a gente começa a entender, de fato, o quanto pessoas mais jovens são impulsivas, entende? Então, quando você é muito impulsivo, você não leva em consideração os riscos. Você está na gana da recompensa, entende?
Então tem coisas, é por isso que você se ferra. Aí tem que aprender depois, porque você erra, você comete erros, você vai, papapá, né? Por quê? Porque você está num ponto cego. Você está no ponto cego. Então, por que muitos adolescentes se envolvem com drogas, em situações de contravenção, de desajuste, de crime? Porque quanto menos orientação, menos suporte ele tem num cérebro que não está maduro. Porque, né, o cérebro adolescente, tem estudos que mostram assim, que do adolescente médio, por exemplo, ele funciona tipo assim, ó. O seu sistema de ativação é o teu acelerador. O teu sistema de fuga ou de inibição, vamos dizer assim, né? Ele é o teu freio. Só que no cérebro do adolescente é assim, ó. O sistema de ativação ele é desbalanceado, ele é mais sensível. Ou seja, ele só tem acelerador. O freio e isso varia, lógico, mas assim, em média é assim. Por quê? Porque as redes frontais dele não estão maduras ainda. É por isso que tem muito jovem que vai ter problema de transtorno de conduta, transtorno desafiador positivo, vai ter problemas, vai parar na FEBEM, vai não sei o quê. Porque, veja, todos nós, o indivíduo típico, saudável, ele é suscetível a cometer atos de deslize, comportamentos Por quê? Porque o nosso cérebro, só que o que acontece? Nós somos criados numa cultura que é hebraico-cristã, que entende que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E que nós fazemos escolhas deliberadas. Que nós escolhemos, o direito é pautado, mas o direito, né, não me falha a memória, ele tem um pé no direito canônico, né? No direito, naquela coisa da igreja. E o raciocínio tradicional é do livre-arbítrio. É da ideia de que você escolhe, você toma decisão. E o que a gente sabe hoje, nas neurociências, o que a gente sabe hoje. Então, você pensa comigo, se o indivíduo típico, saudável, ele é atravessado por fatores de racionalidade, que ele nem imagina que tem, imagina um cara que tem um transtorno mental. O quanto mais vulnerável ele é. E é por isso que a gente tem toda aquela coisa de semi-imputabilidade, de inimputabilidade, de imputabilidade. Porque você precisa estimar esse negócio. Espera lá, velho. Vamos ver. Vamos entender isso aí direitinho, como é que é isso. Porque se o indivíduo típico é frágil desse jeito, imagina pessoas que têm condições neurotípicas, neuroatípicas, por exemplo. Neurodivergentes, vamos dizer. Entende? Pessoas que têm condições... Eu estou falando isso porque eu trabalho na área forense, eu faço avaliação neuropsicológica forense, né? Eu faço pareceres técnicos, né? Então, semanalmente eu avalio pessoas, todos os dias, eu faço avaliações neuropsicológicas todos os dias, de manhã e de tarde, todos os dias no consultório. Então, eu vejo muito do quanto as pessoas, às vezes, elas não se dão conta das coisas que estão influenciando o comportamento delas de uma maneira que elas nem percebem. Então, o indivíduo típico, voltando para a desonestidade, o que acontece? Evidências têm demonstrado, olha aí no slide comigo, que se as pessoas forem mais acessíveis aos padrões morais, elas tendem a ter um melhor enfrentamento em relação ao significado de suas ações. Mas aí, então quer dizer que é melhor ser um cara mais conservador? Em termos de decisão, sim. Entendeu? Em termos de decisões cuja responsabilidade é muito alta, parece que sim. Por quê? Porque você tende a evitar riscos maiores. Por que o conservador e o liberal eles não se acertam? Porque eles estão posicionados de maneira muito distinta, tá? Eu vou falar para vocês como professor de neurociências, tá? Como professor de neurociências. As pessoas, elas não querem checar os fatos. Elas querem que a opinião delas esteja correta. Entende? Então, por exemplo, se eu chegar numa plateia que é extremamente... vamos imaginar que eu vou dar uma palestra para um grupo de pessoas. Eu tenho pessoas que são conservadoras e liberais ali dentro. Eu tenho pessoas de direita e de esquerda. Correto? Vamos imaginar.
Imagina a seguinte situação. Se eu chegar lá e apresentar um estudo sério, publicado numa revista de alto nível, dizendo que o cérebro do adolescente não está maduro, vai começar a maturar lá para os 21 anos. Se eu trouxer essa informação. E que por isso é que a gente não pode pensar em termos de maioridade penal, porque a gente vai estar responsabilizando muita criança de uma forma muito veemente, que estão em risco de vulnerabilidade social, porque além da vulnerabilidade social, a gente sabe que ela tem uma vulnerabilidade neurobiológica importante, que coloca ela numa condição de impulsividade, e que as crianças mais pobres e muitas vezes negligenciadas acabam, por uma infelicidade da vida, se envolvendo em situações criminais com maior frequência. E que isso pode ser uma situação de injustiça grande. Né? Assim, né? A gente pode... Muito provavelmente, a ala à esquerda da minha plateia, ela vai me aplaudir. E ela vai dizer, e ela ainda vai usar a ciência para endossar. Ela vai dizer, ai, tá vendo? Ó, quem está falando é um professor de neurociência, um cara que fez doutorado, um cara que estuda, que pesquisa esse negócio, é ele que está falando. Tá vendo? Por isso ele tem... Goiás é mais. E vai brigar, vai militar. A galera da direita vai me odiar. Fala, nossa, esse cara... Aí no outro dia eu vou na mesma galera, só para vocês entenderem como que é o negócio. Aí eu chego e falo assim, pessoal, tem uns pesquisadores, uns cientistas com algumas evidências aí, por exemplo, de que existem algumas diferenças de gênero aí no funcionamento do cérebro dos homens e das mulheres. A galera mais conservadora vai falar, tá vendo? Tô falando para você. Tá vendo? Aí, ó, quem tá falando é o rapaz aí que estuda esse negócio. Aí, o que acontece? Eles usam o viés de autoridade para legitimar aquilo que confirma a sua perspectiva de mundo, né? Se eu falar lá, a seleção natural, a evolução das espécies, se o cara é muito conservador e com pouco conhecimento, com pouco estudo, ele vai falar, não, mas isso aí contraria a existência de Deus, então isso aí não presta. Então, assim, ó, as pessoas, elas acomodam, elas gostam da ciência à medida que a ciência responde coisas que vão dentro da perspectiva dos vieses cognitivos e ideológicos delas. Então, aquilo que atende à perspectiva dela, ela adota como factual, como importante, aquilo que não... E isso é todo mundo. Então, olha o tamanho da fragilidade que é o processo decisional humano. Existe um estudo chamado Fatores Estranhos em Decisões Judiciais, em que o cara acompanha alguns juízes e tal, e ele começa a perceber um padrão, que as decisões de condenação aumentam no final da tarde. Ele fez isso por meses e meses, acompanhando o mesmo juízo, mesmas decisões, né? Tem esse estudo aí, é um clássico. Ele percebe que no final da tarde a condenação aumenta. Assim, como assim? Se cada caso é um caso, porque todo final de tarde tem um padrão da condenação aumentar. Por quê? Pensa comigo, vamos agora conjecturando de maneira geral. Efeito glicose. Final da tarde você está cansado, você está com fome, você quer ir embora, e você trabalhou igual um condenado de manhã. Você vai pensar da mesma forma? Você vai ler da mesma forma? Você vai... Não. Então, o que acontece? A tua decisão se ancora na tua necessidade emocional. E aí você decide, não, que de manhã você está um leão. De manhã você acorda, você dormiu bem, você tomou café, só que aí teve um monte de estresse no serviço, te fizeram desaforo. À tarde você pega, você olha e fala, tem alguma jurisprudência disso aí? Como é que já aconteceu aí? O que tem aí de... Não, esse cara... então é isso aí mesmo. Beleza, ó. Plau, já era. Decidiu. Saca? Agora pensa comigo. Voltando, ó. E aí você não fica atento a pensar aquilo. Algumas profissões, elas tinham que ganhar o mesmo salário, mas trabalhar a metade do tempo. Eu acredito que juiz seja uma delas. Por quê? Porque as decisões que nós tomamos, né, as coisas que nós fazemos, quando elas envolvem a vida das outras pessoas, nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Então nós temos que estar atento a influências que nós não percebemos, que vão impactar a performance analítica que eu estou tendo numa situação. Entende?
Eu mesmo, quando vou fazer uma avaliação, procuro estar alimentado, procuro estar... Por quê? Porque dependendo do que eu estou fazendo, do que eu estou corrigindo, eu posso cometer uma gafe, eu posso cometer um erro, eu posso deixar escapar alguma coisa que vai impactar o direito de alguém, que pode impactar a liberdade de alguém na leitura que eu estou fazendo da situação. Então, o fenômeno humano ele é muito mais complexo, tá? Mas voltando para a questão da desonestidade, o que acontece? As pessoas, elas cometem, o indivíduo médio, ele comete delitos em geral. Ele comete delitos em geral, né? Deixa eu pegar vocês aqui, que eu perdi vocês. Por que ele comete delitos em geral? Porque quando ele está muito flexível e não atento às regras, ele não computa risco. E por não computar risco, a decisão geralmente aumenta a chance de vir prejudicada. Ela aumenta as chances de vir, né, com risco. Enquanto eu estou falando, você lembra de alguma situação assim parecida que você já viveu? Então, por exemplo, existem estudos aí do próprio Baumeister, né, e do Cabral, olha só, que diz, ó, sempre que a flexibilidade cognitiva estiver presente em graus elevados, tal condição facilita a desonestidade, né? Eu tenho um colega, né, que é o Antônio Geraldo, que ele é um presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Tem uma frase no WhatsApp dele que eu acho brilhante, que, né, ele tá escrito assim, ó, eu acho que é no WhatsApp, não lembro onde é, tá escrito assim, ó: o amigo não propõe ilegalidade e nem cria constrangimento. Eu acho bárbara essa frase. Como ele é um cara que é muito envolvido com instituições, com muitos projetos, ele tem que tomar decisões assim, né, que envolvem às vezes custos, que envolvem atos de lisura pública, né? Atos de lisura pública. Eu achei sensacional ele colocar isso lá na frase do WhatsApp dele. O bom amigo, não propõe ilegalidade e nem cria constrangimentos. Porque quando o cara bate o olho naquela frase, o cara que vai tratar alguma coisa com ele, na hora o cara já se remete a uma condição de responsabilidade. E é imediato. E eu achei bárbaro. Eu achei assim. Por quê? Porque vai de encontro justamente ao que a gente tem entendido, né? Vai de encontro ao que a gente tem entendido. Que você estar atento às regras é uma coisa, né? Por exemplo, vocês já assistiram aquele filme do Brad Pitt, Era Uma Vez em Hollywood? Né? Que é um filme, acho que é do Quentin Tarantino, a direção. E assistam, porque assim, é fabuloso. Tipo, é o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio. Eu amo os dois nesse filme, eu sou apaixonado por esses dois caras, assim. Nossa, é muito bom. Tem uma cena que o Brad Pitt ele passa sempre numa avenida no carro e ele tá irresistivelmente lindo nesse filme. Ele tá bonito pra caramba, sabe? Ele tá irresistivelmente lindo. O cara tá bonito demais, charmoso demais, cara. E tem uma jovenzinha, uma hippie, uma moça também muito bonita, que ele passa sempre no sentido contrário de para onde ela está indo no filme, assim, né? E ela está sempre ali pedindo carona, aquela hippie. E ela é bem gatinha, né? Ele olha para ela olha para ele passa, vai embora. Ela está sempre no sentido contrário. Um belo dia ele passa, né? E ela está ali pedindo carona e está indo para o mesmo lugar que ele, sabe? Está indo para a mesma toada, assim. E aí ela pede carona, tô indo para tal lugar, tal. Aí ele fala, tá, vamos aí. Aí ele leva ela, né? Cara, desculpa o que eu vou contar aqui, a expressão que eu vou usar, né? Mas aí na hora começa a rolar aquele clima de azaração, né? Aquele clima ali de que vai rolar uma pegação e tal. E ela vira para ele e fala assim para ele, assim, né? Ele dirigindo, ele gostando da companhia dela, os dois se divertindo, e conversa vai, conversa vem, eu acho que é mais ou menos isso. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas ela vira para ele e fala, né? Assim, ó, posso chupar você? Uma coisa assim. Quer fazer um sexo oral nele, né, tal. Aí ele olha para ela, olha de novo e fala assim, eu morri de rir nessa hora, porque ele fala assim para ela assim, eu posso ver a sua carteira de identidade? Ele diz assim, né?
Eu posso ver sua carteira de identidade, né? É tipo o seu RG, o seu CPF. O que ele está perguntando para ela? Você é menor de idade? Você é menor de idade ou não? Né? Mas eu acho uma das cenas mais brilhantes do filme, eu acho. Eu acho assim, explodiu minha cabeça na hora. Por quê? Porque o cara tá afim da mina. A mina é novinha, gatinha. Ele já tá lá um jovem adulto, já meia sola no filme, né? E ele fala, eu já caí numa dessa. E assim, eu não vou ser preso por causa de uma hippie na beira da coisa assim, né? De uma menina jovem impulsiva. Eu não vou ser preso por causa disso. Então, isso ilustra lindamente o que eu estou falando, entende? Se você não está atento aos riscos que são inerentes às coisas que você está fazendo, né? Você vai ser sequestrado pelo teu sistema límbico. Você vai ser sequestrado pelo seu sistema límbico. Porque a recompensa fica imediata, fica nítida, fica grande e aí? Como é que faz? Entende? Então, voltando aqui para o que o estudo diz, olha só, né? Se você está atento, então, quando uma pessoa está atenta aos seus próprios padrões morais, é mais provável que qualquer ação desonesta se reflita em seu autoconceito. Então, na hora, o cara pensou o quê? Bom, eu não quero ser um abusador. Eu não vou ser um abusador, então não vou me envolver com menores. Não vou me envolver com menores, entende? Se a sua atenção aos códigos éticos, os padrões morais, ele está atento, você diminui o risco de se envolver num ato de desonestidade e ter que rever o seu autoconceito. Agora, o contrário é verdadeiro. Se você está desatento ao que você pode e o que você não pode, você, como é que diz? Você acaba por... voltando, peraí. Você acaba por aumentar o seu comportamento de risco, deixa aqui, nesse slide. Você acaba por aumentar o seu comportamento de risco, e aí, inevitavelmente, por fazer uma cagada, por fazer uma coisa que você nem queria fazer, você queria fazer, mas não devia, você tem que rever o seu autoconceito. Ou seja, eita, Laia, peraí, eu acho que eu tô pisando na bola, acho que não está sendo legal. Aí você se sente mal, porque afetou o autoconceito. Então, qualquer pessoa pode cometer um crime. A questão é, você precisa estar na circunstância certa, sobre as condições certas. Então, eu não roubo. Como assim? Não rouba. Você está andando na rua, você achou R$5. Não vou falar na rua. Você está dentro da escola, onde você trabalha. Você achou R$5 no chão. Tá, não tem tanta gente assim na escola. R$5 pode ser de alguém. Mas você achou no pátio, R$5, está passando lá. O correto é você levar na direção e falar, perderam R$5. Depois vocês perguntam a alguém aí se alguém perdeu 5. Só que você olha e fala, velho, 5. Se for R$1, pior ainda. Você fala, 5. Você é louco, eu vou comer um salgado. Aí você para ali no bar do Tião ali, come aquela coxinha gordurosa, maravilhosa, entendeu? E truco. Beleza. Agora, pensa comigo, se você está andando e você acha o valor exato de um salário mínimo, se for até R$50, você até gasta esses R$50. Se for 100 conto, beleza. Só que aí você está andando na rua, você acha exatamente o valor do salário mínimo atual. Você pega? Não pega. Que você vai ficar pensando assim, meu Deus, isso é um trabalhador. Trabalhou o mês inteiro, está contando com o salário dele para ele pagar o aluguelzinho dele, para ele pagar a luz, para ele sobrar um troquinho, para ele fazer uma comprinha, para ele passar até o meio do mês. Você fica preocupado. Por quê? Porque roubar o salário de alguém afeta o teu autoconceito. Pegar 50, não. Percebe que é uma coisa, toda hora ela faz assim. Então, não se trata só das circunstâncias, se trata do quanto
A circunstância afeta o teu autoconceito. É por isso que quando a gente está discutindo com alguém no relacionamento e a gente acha que a gente está certo, a gente não cede, a gente não pede desculpa. Se não ficar claro para você que você errou e que você foi injusto e isso feriu o teu autoconceito, se não ficar claro isso para você, você não volta atrás. Você não cede por uma questão de justiça, entende? A menos que fique claro para você, puta, mancada que você deu. Você fala, nossa, aí te dá vergonha, aí te dá culpa. Então, a desonestidade, ela tem sido pensada assim. Então, o comportamento desonesto, ele depende da intensidade dos fatores externos, somados a fatores psicológicos, como a desatenção aos padrões morais e a flexibilidade de categorização, tá? Então, a trapaça, ela depende basicamente da intensidade de estímulos externos e internos em operações distributivas e cumulativas das informações no cérebro. Tá? Ou seja, está rolando um monte de coisa junto ali. A desonestidade, ela aumenta se houver desatenção aos padrões de honestidade. A desonestidade aumenta à medida que há uma flexibilidade de categorização, ou seja, à medida que você relativiza as coisas. E a desonestidade aumenta, né? As pessoas serão desonestas até o ponto que isso não afete o teu autoconceito. Isso para uma faixa de normalidade, para uma faixa de pessoas que não têm outras variáveis mais agravantes, etc, etc, etc e tal. E é por isso que não faz o menor sentido a gente pensar em personalidade do criminoso, em uma personalidade criminosa. Não existe uma personalidade criminosa. O que existe é qualquer personalidade pode vir a cometer um crime se as circunstâncias a que ela estiver submetida, né, criar um cenário favorável para suas vulnerabilidades. Criar um cenário favorável para suas vulnerabilidades. Faz sentido isso para vocês, minha gente? Né? Uma outra coisa importante, né, do porquê isso acontece também, é que quanto mais você relativiza o comportamento desonesto, quanto mais você mente, por exemplo, mais fácil fica para mentir. Tem um estudo publicado na Nature Neuroscience, agora em 2016, inclusive o Dan Ariely faz parte dessa galera aí, em que eles, por exemplo, pediam para uma pessoa mentir sobre algo, ter um comportamento desonesto ali, pessoas até com, assim, eu acredito com neurose dentro da média e tal, né? Com neuroticismo dentro da média e tal. Pedia para o cara contar lá ser desonesto, né? Primeira vez que o cara mentia, a amígdala dele brilhava igual um pisca de Natal, assim. Ou seja, os circuitos ali de emoção negativa, de medo, de culpa, de afeto negativo, ou seja, o sistema de evitação, né, de esquiva, ele se ativa na cabeça do cara. É de risco. Puta, vou me ferrar. Puta. Depois da 10ª vez que o cara trapaceava, ele não sentia mais. O cérebro habituava. O mecanismo comportamental de habituação, né? Ou seja, o cérebro se adaptava ao comportamento desonesto. No começo, tudo fica saliente porque ele entende que é uma coisa muito diferente, pode ser perigosa. Depois ele se habitua e começa a experimentar o efeito de recompensa daquilo, se pá. Entende? Então, esse estudo aí, publicado na Nature Neuroscience, ele traz, né? Olha só, vou ler a última frase ali do entendimento. Ó. O achado revela o mecanismo biológico do deslize, que suporta o deslize, que começa com pequenos atos de desonestidade que aumentam para grandes transgressões, que se amplificam, que crescem para amplas transgressões, ok? Agora eu vou abrir rapidinho para vocês falarem comigo, tá? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Bom, basicamente é isso aqui.